Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, estou aqui para deixar uma palavra, do Senhor para a vida de vocês. Eu estava aqui no meu tempo devocional com o Senhor e eu estava trazendo à memória a bondade do Senhor, sabe? O Espírito Santo começou a me lembrar sobre isso, Porque às vezes, gente, muitas vezes, na verdade, a gente acorda e começam a vir pensamentos, sobre o nosso dia, sobre as coisas que precisamos fazer. E geralmente esses pensamentos vêm tentando nos trazer preocupações, tentando nos estabelecer como vai ser aquele dia, sabe? O inimigo, ele aproveita para vir querer ditar coisas na sua vida, de como que vai ser o seu dia. E na verdade nós temos que declarar como vai ser o nosso dia e agradecer ao Senhor por um dia abençoado, um dia alegre, tudo dando certo, porque as palavras que a gente declara, que sai da nossa boca, elas têm muito poder e então por isso que precisamos declarar a palavra de Deus, o que Ele fala sobre nós, Isso é o mais importante, porque as palavras dele são palavras de vida. E esses tempos eu tenho refletido e estudado também sobre a renovação da nossa mente, Que nós precisamos estar renovando a nossa mente todos os dias. A importância e a palavra de Deus, ela fala sobre isso. E eu tenho lido sobre esse assunto. E realmente é algo que nós devemos fazer todos os dias, Precisamos colocar esforço nisso. Só que uma das coisas que nós precisamos fazer é conhecer sobre a bondade do Senhor, Conhecer o que nós somos hoje nele, em Cristo, nós que já entregamos a vida ao Senhor, que já cremos no Senhor Jesus com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, como a palavra dele diz, confessamos ele como o Senhor da nossa vida. Nós que já fizemos isso, estamos nele, nós temos o que a palavra diz, nós somos o que ela diz e nós podemos o que ela diz. Então, nós precisamos refletir nisso, trazer isso à nossa memória. Quando o inimigo vem com qualquer outra mentira, Porque tudo que é contra a palavra do Senhor não é a verdade. Então, quando o inimigo vem com mentira, com circunstâncias, coisas dizendo que não vai dar certo, que não vai ter saúde, que vai ficar doente, que vai morrer, ou que vai ter falta, que não vai ter dinheiro para contas e etc. Tudo que é contra o que a palavra diz sobre nós que somos filhos, nós precisamos tirar da nossa mente. Mas só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos a palavra já dentro de nós, ou seja, se nós estudarmos ela todos os dias, se nós lermos a palavra do Senhor, porque para tirar algo da nossa mente, nós precisamos colocar algo no lugar, não podemos deixá-la vazia. Então, uma das coisas que nós precisamos saber é sobre isso, quem nós somos, o que o Senhor diz sobre nós. Mas para a gente confiar em alguém que fala algo de nós, sobre nós, nós precisamos conhecer essa pessoa, conhecer quem ele é. Então, a primeira coisa, nós precisamos buscar quem o Senhor é na palavra. Quem Jesus é, quem o Senhor Deus Pai é, quem o Espírito Santo é, que o Senhor nos deixou ele aqui como nosso ajudador, nosso amigo, que nós podemos contar com ele em todos os momentos da nossa vida. Precisamos considerar ele em cada decisão da nossa vida, por menor que seja. Então nós precisamos realmente conhecer este Deus que nós servimos, Como um pai, como um amigo, como um intercessor. Jesus, antes de ir ao Pai, antes de subir aos céus, ele intercedeu por nós. Ele orou ali pelos discípulos e por todos nós. Isso antes de ele subir, ele fez o que ele está fazendo hoje, Ele é o nosso advogado à destra do Pai.
Então nós precisamos conhecer essas coisas, porque se a gente não conhecer quem Deus é, nós não vamos saber como Ele é bom. Porque a partir do momento que nós conhecemos quem Ele é, nós conhecemos a sua bondade, nós não ficamos pensando que Ele está lá bravo, nos julgando, nos condenando, apontando, dizendo, olha lá, você fez isso, eu sabia que você não ia conseguir. Não, pelo contrário, Deus está nos impulsionando a melhorar. Ele nos ensina pela palavra, pela sua palavra, para nós nos levantarmos em qualquer situação e declararmos o que Ele diz sobre nós, para nós praticarmos a autoridade que Ele nos deu aqui nessa terra, para nós nos posicionarmos como filhos, porque a partir do momento que Ele nos deu autoridade e poder no nome de Jesus, Ele não vai tratar a gente, pegar a gente como fantoche e fazer as coisas na nossa vida, não. Ele já nos deu essa autoridade. Somos nós que temos que declarar a palavra, somos nós que temos que ler a palavra, somos nós que temos que desfazer as obras do maligno. Ele já deixou isso instituído para a igreja. Então nós precisamos saber disso. Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer na hora de renovar nossa mente. Conhecer ao Senhor, conhecer quem Ele é, o caráter dele, os atributos dele, a bondade dele. Isso que nós precisamos fazer. Eu vou deixar depois aqui alguns versículos sobre o que o Senhor tem para nós, sobre a bondade dele. Aqui primeiro eu vou ler para vocês em Romanos 12:2, que fala sobre a renovação da mente, que fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente renova a nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai viver e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Para isso, nós precisamos renovar nossa mente todos os dias. Nós não podemos orar pedindo para o Senhor renovar nossa mente. Não, nós precisamos pegar a palavra e dizer, Senhor, agora eu vou renovar minha mente com o que a tua palavra diz. E você vai se alimentando dela, para quando chegar uma situação difícil, que vai chegar, infelizmente, mas vai chegar, Jesus já nos avisou, a gente já tem o que dizer para o diabo nessa situação. Porque a gente já vai precisar falar para aquela situação. E aquela situação ela vai se dissipar. Às vezes naquele momento exato, às vezes não naquele momento, mas você vai continuar crendo, porque a gente vive pela fé na palavra. Não precisa ser no momento que a gente acha que deve ser, no tempo que nós achamos que deve ser. Não. Deus, ele é perfeito, ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. A partir do momento que nós nos posicionamos e fazemos a nossa parte, pode ter certeza, irmãos, que ele vai fazer a dele. Então, não precisa se preocupar com a parte de Deus, não precisa se preocupar com nada. Se você faz a sua parte, é fato que Deus, ele vai fazer a dele. A palavra, ela vai se cumprir, ela se cumpre. Mas você precisa fazer a sua parte e continuar crendo, não ficar no sobe e desce, sabe, de inconstâncias, pensando um dia tá crendo, outro dia não tá. Não, você precisa se manter firme até que aquilo aconteça, continuar crendo, agradecendo ao Senhor pelo que já está feito. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, fala assim, olho nenhum viu, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem? Para aqueles que o amam. Por quê? Ele ama todos, mas a palavra ela se cumpre sobre aqueles que o amam, porque esses que o amam são aqueles que vão obedecer a sua palavra. E a palavra se cumpre de acordo com a nossa obediência a ela. Por isso que nós precisamos ler
entender, meditar e praticar, declarar e praticar ela. Obedecer ao Senhor. Conforme a gente obedece a palavra nos mínimos detalhes, no que for, às vezes algo que parece ser pequeno, mas não é. Você ir contra coisas que vai contra os princípios da palavra do Senhor, né? Pequenas mentirinhas que parecem isso, que é a enganação do inimigo, mas não é. Você se posiciona e diz: eu não vou mentir, eu não vou fazer, eu não vou fingir isso, não vou fazer aquilo. Independente, mas vai acontecer isso na minha vida se eu não fizer. Tudo que você faz de acordo com a palavra de Deus não é perca, é ganho. Sempre será ganho, será um investimento. Sempre será algo bom para a sua vida, para você, para o seu espírito viver em paz com Deus. Precisamos querer agradar a Deus e não aos homens. Precisamos andar agradando a Deus e não aos homens, sabendo que nada vai ser perdido, nada. Quando nós dizemos não ao mundo, renunciamos por Jesus, nós estamos tomando a melhor escolha, a melhor decisão, fazendo a melhor escolha da nossa vida. Amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês, muitas outras coisas, para você trazer à sua mente. Deus é bom. Deus é bom. Jesus mesmo falou: bom é o Pai. Deus, Ele é bom. Ele tem as melhores coisas para a nossa vida. Nós só precisamos buscar a palavra dEle, ler, entender, pedir ajuda do Espírito Santo, meditar, ter um tempo de prioridade, de qualidade com Ele. Dedicar o nosso tempo a Ele, em primeiro lugar. E sabemos que as demais coisas serão acrescentadas, como a palavra diz. Então, confie no Senhor, se dedique a Ele. Então, gente, cortou aqui o vídeo por causa do armazenamento. Então, para finalizar, sobre renovar a mente, né? Algo que virou a chavinha, assim, né, da minha mente, foi quando um professor do Rema, né, que foi o pastor Diego, ele falou o seguinte, que nós não precisamos pensar no que estamos pensando. E eu era daquelas que, tava pensando aquilo e é isso, né, e pronto, sabe? E na hora que ele falou isso, eu fiquei refletindo e eu falei: nossa, é verdade, gente, nós temos o domínio do nosso pensamento, né? Hoje a nossa carne não nos domina mais. A vontade da nossa carne não é o que nos domina, o que nos guia, né? Como o meu pastor falou esses dias também, o nosso guia não são as nossas vontades, e sim a palavra de Deus é o nosso guia. Então nós podemos dizer não às nossas vontades, a coisas que estão nos nossos pensamentos, que são contra a palavra de Deus, que não agradam ao Senhor, né? Atitudes, qualquer tipo de coisa. Nós hoje, como novas criaturas em Cristo, renascidos em Cristo, nós temos como falar, como dizer e tomar a decisão. Nós não nos movemos por sentimentos, nem por emoções, nem por circunstâncias, mas sim por decisão de cumprir o que a palavra diz, para agradar ao nosso Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então prefira agradar a Deus do que aos homens e renove a sua mente todos os dias para você viver na plenitude do que Deus tem para você aqui nessa terra. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor abençoe o seu dia grandemente e pratique ela neste dia. Espero que ela tenha falado com você. O vídeo ficou um pouco grande, mas amém. Eu creio que o Senhor falou do jeito que Ele falou comigo, Ele falou com muitas pessoas aqui, tá bom? Paz do Senhor Jesus nesse dia para vocês. Tchau, tchau.